arrebatada, será livrada a noiva amada deste mundo vil. Efésios capítulo 2, irmãos, diz assim: e vos vivificou, olha que palavra maravilhosa, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Amém? Muitos dizem assim: todos são filhos de Deus, mas aqui nós temos mais uma declaração. Nós éramos, antes de sermos ressuscitados, vivificados, filhos da ira. Filhos da ira. O que quer dizer? Quer dizer que nós iríamos receber a recompensa dos nossos maus feitos, chamado pecados. Então éramos filhos da ira. Agora, vejam que coisa gloriosa e grandiosa que o Senhor fez. Olha, prestaram atenção no início? E vos vivificou. Esta palavra no dicionário é tornar, dar vida, é o mesmo que ressuscitar. O mesmo que falou isso aqui aos Efésios, pelo Espírito Santo de Deus que usou ele falou também aos Colossenses, capítulo 3. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Porém, uma pessoa que Deus dá a vida novamente, pode morrer. Bom, nós estamos falando de uma vida espiritual. Por isso Jesus disse para alguém que ele falou: mestre, seguir-te-ei, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai. Então Jesus deu uma resposta que nos traz grande entendimento. Ele disse: deixa os mortos, enterrar seus mortos. Muito interessante isso, porque o Senhor Deus, ele vê a humanidade assim, mortos e vivos. Quem não tem Jesus está morto. Por isso não entrará no reino do céu aquele que não crer em Jesus, não aceitá-lo, não for chamado por ele, porque a pessoa vai continuar morta no seu interior. É muito interessante isso. Agora, veja como é glorioso saber que vocês receberam vida. Vocês receberam vida. Vocês não estão mortos, irmãos. Vocês estão entendendo a mensagem, a profundidade da palavra? Você é um vivo dentre os mortos. Os mortos podem ter ouro, prata, casas lindas e mais lindas, iates, apartamentos luxuosos, sítios, fazendas, animais caríssimos, mas se eles não têm Jesus, eles estão mortos. Não é uma ofensa. A Escritura nos ensina que Jesus é vida. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e vida, vida eterna. Quando então diz aqui que vos vivificou, significa o que mesmo? Que o Senhor deu vida no nosso espírito, a nossa alma e espírito. Não estamos falando que Jesus deu vida ao corpo físico. Estamos falando de uma vida eterna. Nós temos já dentro de nós a vida eterna. Por isso que as pessoas lá fora não concordam quando dizemos que já estamos salvos. É claro, se permanecermos até o fim. Mas isso é maravilhoso, irmãos. Porque a vida que vocês levavam antes, que nós levávamos antes, era vida de defunto, era vida de mortos. E mortos não entram no reino dos céus, só vivos. O discípulo mais novo de Jesus, na sua epístola, que é uma carta menor, ele disse: nós passamos da morte para a vida. Aí ele explica: porque amamos os irmãos. Porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, não adianta falar da Bíblia, pode falar de capa a capa, está morto. João não falou isso de si mesmo, era o Espírito Santo usando aquele homem.
Quem não ama o seu irmão está morto. Quem não ama uma criança está morto. Tem pessoas que vão para as suas igrejas, tem muitas hoje para escolher. Como diz o profeta, o meu povo tornou-se para mim uma árvore de várias coisas. Tem tanta igreja para os gostos carnais. Muitos vão ali para o seu culto, para ouvir uma profecia, para buscar proveito próprio. Nem sequer sentem amor pelas pessoas, nem pelas crianças, nem pelos irmãos, nem pelos idosos. Só pensam em si. Mas, irmãos, a Escritura ela é poderosa quando você presta atenção nas palavras, na profundidade da palavra. Só isso, irmão, dá para pregar. E vos vivificou. Não é a qualquer pessoa que Jesus faz isso. Em João capítulo 1 diz assim, que Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. No entanto, todos que receberam e que recebem a Jesus, a pessoa recebe o poder para ser mudado em filho de Deus. Ele deixa de ser filho da ira para ser filho de Deus. Como que isso acontece? O Espírito Santo, quando vê que o coração da pessoa se abre para Deus, ele entra no interior. Como está escrito em Romanos 8, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. É por isso que vocês estão observando tanta gente na internet e por aí no mundo inteiro, gente com suas igrejas, pastores estranhos, diferentes, falam da Bíblia. Falam até muito bem, mas muito diferente de um comportamento bíblico. Falar é fácil, viver é que Jesus quer. Ele fala de obra, praticar a obra. Mas só pratica a obra quem nasceu de novo. E só pode nascer de novo quem recebe vida. 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 Vou falar uma coisa aqui só para adulto. O homem se casa, ele tem dentro dele, como a mulher também, cada um tem uma propriedade que junto vai formar um corpo, vai formar um corpo. Mas isso só acontece quando existe uma junção. Então, um se envolve com o outro e ali começa uma vida. É assim, quando uma pessoa ouve a palavra e ele se envolve com Jesus e Jesus se envolve com ele, ele recebe a vida e uma criança espiritual começa a nascer dentro daquela pessoa. É maravilhoso, irmão. Estou aqui me arrepiando porque eu sei, irmãos, em quem tenho crido e sei o que eu estou falando. É maravilhoso. Isso é para você pensar, puxa, eu não sou qualquer pessoa, você não é qualquer pessoa. Você agora é espiritual, não é mais carnal. Então não dê lugar à carne, não deixe a carne dominar. Se o homem cristão está sendo atraído a olhar a coisa que não deve, repreende e olha para outro canto. Você nasceu de novo, por que vai morrer? Quer morrer espiritualmente? Se a mulher cristã espiritual está buscando a Deus e começa a ver as propagandas de vaidades, tira os olhos disso. Deixa de escutar isto, porque você vai morrer novamente. Como está escrito, filhinhos, ou filhinhas, né? Não ameis o mundo, e nem no que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Deus quer aperfeiçoar o amor dentro de nós, mas nós temos que nos desligar, soltar o cabo da nau, tudo que nos amarra nesta vida. Como nós pregamos, o mundo é uma ilusão. A vida natural, material, é uma ilusão, é uma vaidade em si mesma, porque não é eterna. E tudo que não é eterno é vaidade. Então nós vemos na palavra que maravilha quando encontramos homens e mulheres espirituais, já estão vacinados. São tentados? São, mas estão vacinados. Veja bem que a palavra, ela é tipo aquela montagem daqueles joguinho que vai montando, vai aparecendo a imagem. Nós precisamos expor a mensagem, fazer uma exposição de versículos para você ligar um com o outro e entendê-los. Como dizem Salmos, a exposição da tua palavra dá luz e dá entendimento. Então o Espírito Santo falou e fala novamente em livro de Romanos 8, que a inclinação da carne é morte. Quer dizer, se a pessoa espiritual nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo, está frio, não sente vontade de orar nem de jejuar, é sinal que a morte está chegando novamente. Você pode morrer. Você pode morrer, ficar na sepultura, dentro da igreja morto, cantando o hino morto, lendo a Bíblia morto,
ou morta, porque o Espírito Santo que traz a vida já não está operando. Quando o Espírito Santo está operando, nem calor, nada desta vida, nem frio, nem teto do templo, tirado por bombas, como nós já vimos, vai impedir os verdadeiros cristãos de estar ali adorando ao Senhor. Então diz lá que a inclinação da carne é morte, por isso que o cristão tem que ter cuidado para não viver na carne, para não morrer. Tem muitos crentes mortos pensando que vão subir no arrebatamento e não poderão ir, porque não percebem que estão mortos. Porque o cego não enxerga nem aquilo em que tropeça, diz no livro de Provérbios. E é o que o diabo faz. O Espírito Santo é entristecido, ele se afasta do crente, o crente pensa que está no Espírito, não percebe que já está na carne e não consegue entender as coisas de Deus mais, porque não tem mais o discernimento espiritual. A luta é constante? É. Se você não lutar, o inimigo vai dar gargalhada. Ele sabe tentar levar a pessoa a buscar coisas da terra, as pessoas começam a dar muito valor às coisas materiais, o Espírito Santo fica triste e ele termina se retirando, porque ele não pode ficar numa pessoa em que está buscando as coisas materiais em primeiro plano. Então, o Espírito Santo vai se entristecendo. Chega a um ponto tão grave que a pessoa não percebe. Eu estava numa igreja uma vez e o Senhor revelou a uma pessoa em sonhos que tinha uma irmã lá no nosso meio, que o Espírito Santo já tinha se retirado dela e ela não sabia. Ela não sabia. Porque o diabo faz a pessoa não saber. Ele faz a pessoa ficar cega. Imagina aquele pastor do Apocalipse. Ele nasceu de novo. Ele vivia em uma vida nova. Mas, por algum motivo, por não repreender o mal, por ensinar coisas indevidas, ele estava morto. Só que tem uma coisa, ele não sabia. A igreja de Laodiceia é a última igreja na face da terra. Aquela revelação ali, ela reflete para os últimos dias, sendo a 7ª carta, representa esse 7º milênio que nós estamos. E o Senhor disse que o povo de hoje, fazendo referência à igreja de Laodiceia, tu dizes, igreja dos últimos dias, várias denominações, vocês dizem, estamos enriquecidos e não temos falta de nada. Mas tu não sabes, outra vez, por questão séria, mas tu não sabes que és um miserável, um desgraçado, pobre, cego e nu. Está despido. Está despido. Cego, não consegue enxergar. Está morto. Está sem vida. Muitos crentes dos últimos dias estão sem vida, porque a palavra está se cumprindo e aviso para nós. Por isso que estamos encontrando uma diferença muito grande. E por isso está difícil ter comunhão com muitos pastores e com muitas igrejas, porque eles traçaram o seu próprio plano, ou seja, o próprio sistema. E afirmam que estão certos e fazem muitas ovelhas acreditar neles. Mas o Senhor tem sido bondoso para conosco, nos mostrando que nós temos que frear quando os sentimentos naturais da carne quer nos levar para um outro caminho, um caminho que não é o caminho da renúncia, não é o caminho, aleluia, do perdão, não é o caminho de abandonar as coisas do pecado deste mundo, não é o caminho da reconciliação, não é o caminho da santificação. Por isso, os apóstolos, ainda estando vivos, eles sempre estavam alertando aquelas igrejas para que aqueles irmãos vivos, em espíritos, não viessem a morrer novamente. Por isso nós lemos as exortações, e essas exortações não eram e nem é exatamente para as pessoas de fora, mas para aqueles que estão buscando a Deus. É uma advertência, veja, vou ler novamente. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ofensas e pecados. Ofensas, coisas que ofendem a Deus. Pecados é a mesma coisa. Quando a pessoa transgride e peca, ele ofende a Deus. E quando a pessoa ofende a Deus, ele está violentando a si próprio. Pois provérbio diz que quem pecar contra mim, violentará a sua própria alma. E é como se você estivesse socando você mesmo. O diabo faz as pessoas não entender isso. E as pessoas têm prazer em pecar, fazer coisas erradas, ficar com chocarrice, vamos dizer assim, coisas que a Bíblia fala. Falar palavras torpes,
desejando coisas que não deve desejar, cobiçando coisas que não deve cobiçar, né? Animado para ser rico. Tudo isso a palavra fala que desvia o homem de Deus e a pessoa termina morrendo. Então quem peca contra o Senhor, é claro, está violentando a si próprio, está se autodestruindo. Por isso que a Escritura nos avisa para nós não deixarmos a vida. Quem deixa a vida, ama a morte. No mesmo versículo do provérbio diz, e aqueles que me deixam, amam a morte. Os que pecarem contra mim, violentará a sua própria alma. Uma vez fizeram uma imagem de um homem na frente de uma televisão, dando gargalhada com o humorista, com as coisas que estavam passando ali. E ele ria, mas o diabo estava na alma dele, a alma dele sendo torturada, só que a pessoa não percebe isso. Porque a pessoa que já está na carne não percebe. Como que a alma da pessoa é torturada por dentro, enquanto a carne dele está se divertindo. É como o adultério, a pessoa que adultera com os olhos ou adultera na prática, os dois é a mesma coisa, ele está ali se deleitando, ou olhando ou fazendo, mas a alma dele já está com o pé na cova, no inferno. E para tirar, tem que se arrepender, tem que chorar, tem que pedir perdão. Cada vez que um homem de Deus dá uma olhada numa outra pessoa feminina e fica ali parado, ele já adulterou com ela. E às vezes não sente o arrependimento e nem vontade de pedir perdão. Então permanece morto juntamente com a igreja onde congrega. Versículo 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. O curso deste mundo é o que é? É só pecar, é ganância, é coisas materiais, é adulterar, é matar, é roubar, é enganar o outro, fazer trato e não cumprir, isso aí é o curso do mundo. É nudez, é palavrões, é bebedeira, é glotonaria, comilância. Isso é o curso do mundo. Então nós andávamos nessa vida desenfreada, porque o ímpio não tem freio. Ele deseja uma coisa, ele vai até conquistar aquilo ali. Ele acha que aquilo ali é a felicidade. Depois de conquista, ele tem que sustentar aquilo que conquistou e sofrer por aquilo que conquistou, porque as coisas materiais, elas trazem sofrimento. O próprio Jesus disse isso. Vocês vão receber 100 vezes tanto com perseguição. Eu estou com vontade, eu tenho que comprar isso, eu quero minha meta, eu quero alcançar algo, sabe? Eu estou com uma meta aqui. Depois que alcança, vem as aflições. Porque as próprias coisas deste mundo, elas são acompanhadas de aflição. Principalmente para o povo de Deus. Principalmente. Não vou explicar isso agora. Então, veja bem. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Eu vou fazer um curso. Você vai fazer um curso? Você vai aprender a realizar, um trabalho, uma profissão. Vai fazer um curso. Nós já andávamos no curso deste mundo, aprendendo só coisa que não presta. Segundo, diz aqui, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, o diabo, a antiga serpente, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem trabalha com os desobedientes à palavra de Deus é o príncipe das trevas. Então, quando uma pessoa crer nisso aqui, ele vai ser liberto se ele se aproximar de Jesus. Ele deve saber que as coisas que ele faz contrário à vontade de Deus, ele está andando segundo o príncipe da perdição, do inferno, das trevas. Olha, por isso nós não praticamos mais essas coisas, porque o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, nos ressuscitou por dentro, nos vivificou, nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Agora sentimos prazer em louvá-lo. Nossas lágrimas rolam no rosto quando sentimos sua presença. Ou quando ele fala algo e nos conforta e nos consola. Nós sentimos alegria em cantar hinos. Isso nos faz bem. Os que estão lá fora, chamados de ímpios, que andam ainda na vida morta, não se sentem muito bem com os hinos. Eles gostam dessas músicas aí que falam de prostituição, meu amor para lá, meu amor para cá, você me deixou, estou com saudade. Essa lenga-lenga, o pessoal chama de fossa, sujeira, uma melancolia terrível. Um dia eu perguntei para um rapaz, quando você faz solo e toca o seu rock, e você fica balançando a cabeça, você não entra em outro mundo? Ele falou assim, é desse jeito mesmo. A gente sai dali,
E você sabe o que é isso? Ele ficou assim, isso aí são espíritos que levam vocês, os roqueiros, a fazer até outras coisas, quebrar guitarra, a fazer sacrifícios, fumar droga. E ele concordou com tudo. Ele disse que isso acontece com ele. E outra coisa, não traz nenhuma felicidade depois. Isso um roqueiro ímpio falou, concordou com tudo que eu falei para ele, porque eu sei pela revelação divina. Aí quando vem tocar rock dentro das igrejas, esses rapazes, esses indivíduos, para não falar outras coisas, eles não são espirituais. As emoções ali da carne. O Espírito de Deus não opera nesse meio, nunca. Pois é trazer as coisas velhas, mortas, para poder vivificá-las nas coisas de Deus. Coisas que são reprováveis. Deus não quer que nós imitemos o mundo para atrair pessoas do mundo, porque elas vão vir por causa do mundo que está dentro da igreja. Se tem alguém lá fora que é ovelha, nós temos que oferecer o alimento de ovelha para ovelha e apresentar o pastor dessas ovelhas, porque Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido e elas me seguem. Como então eu tenho que andar como o mundo? Rabinho de cavalo, pastores que raspam aqui, tocadores e cantores evangélicos, faz um rabo de cavalo e estão pregando, cheio de emoção. Se eles não se consertarem, pode até algumas pessoas se converterem, mas eles terão que acertar a conta, e a conta está vindo aí, a grande tribulação. Está chegando a hora. Nós temos que nos aprofundar, mergulhar nas Escrituras, renunciar ao mundo. Nós temos que renunciar ao mundo mais do que quando nós aceitamos a Jesus, ou quando Ele nos aceitou. Nós temos que negar as coisas que nos atraem, dizer não, temos que ser forte. Quantos crentes serão torturados? Quantos crentes serão amarrados e queimados com ferro quente para negar a Jesus e receber o sinal da besta? Quantos crentes vão experimentar, irmãos, os ímpios 8 vezes pior, cortando parte do membro, do seu corpo, arrancando o nariz, furando o olho, tirando a orelha, isso tudo já foi mostrado que vai acontecer na grande tribulação. Quer ficar aí? Você é forte? Fique. Eu não quero. Só em pensar, eu já quero pedir ao Senhor, Senhor, livra-me, não me deixe ficar aí. E Ele falou para a gente orar. Orar é para que vocês sejam dignos de evitar essas coisas. É necessário orar para evitar essas coisas. O modo como eu estou falando não é ira minha, não é raiva. Se eu pudesse, eu sacudiria todas as pessoas para elas entenderem e o coração se abrirem e essas palavras ficarem pulsando igual o coração. Por quê, irmãos? Todo aquele que é pastor de verdade, eu vou dizer isso, já conheci muitos falsos pastores feitos pelas suas próprias vontades e por homens. Como diz o profeta, constituíram príncipes, mas eu não sou. Se eles amassem de verdade o rebanho de Deus, estariam pregando como eu estou pregando, no desejo de que não aconteça isso. Para muita gente, Jeremias pregava duro. Aí Jeremias não queria que o mal acontecesse com a nação, ele ficava triste demais. E a maior tristeza é que ele falava e o povo não dava ouvido. Certa vez chegaram para ele e disseram assim, roga ao Senhor, se nós devemos ir para o Egito, o que vai acontecer? Seja a palavra que o Senhor falar, nós vamos cumprir, seja ela boa ou ruim, ou má. Jeremias, com todo o seu coração e amor, passou 10 dias clamando ao Senhor. O Senhor poderia ter respondido no outro dia, mas deixou passar os 10 dias. Eu estava perguntando para o Senhor isso. Por que, Senhor, passou tantos dias? Se ele era um profeta, e o Senhor me fez entender, para o povo entender que o meu servo estava me buscando. Então eu prolonguei para que o povo entendesse. E para que o povo acreditasse que foi eu, porque poderiam, alguns deles, né, Deus é que sabe, dizer, te pedimos hoje, amanhã, seja outro dia, você já respondeu, isso aí você que criou.
Mas não passou 10 dias. O homem de Deus ali suplicando. Deus só respondeu depois de 10 dias. Quando Jeremias trouxe a mensagem, eles disseram, não foi o Senhor que falou com você, não foi Baruque que te incitou. Nós não vamos para Babilônia, nem vamos nos render, nós vamos para o Egito, ainda levar o profeta. Aí depois veio a palavra, o que Deus ia fazer com eles. Então, irmãos, isso ainda acontece. Se nós falarmos e pregarmos algo contrário aos ideais, aos sonhos de muitos crentes, muitos irmãos, de muitas pessoas de fora, vão dizer que estamos falando de nós mesmos. Mas agora é a hora, irmão. Jeremias estava assim muito angustioso, muito triste. A angústia tomava conta dele porque ele não desejava a maldade do povo. Ele pregava com firmeza, mas não era porque ele tinha ódio deles. Pelo contrário, ele amava o povo. Alguns dizem que ele era chorão, ele chorava pela causa. É muito triste, irmão. Você tem uma visão de crentes e crianças, seus filhos rebeldes que vão ficar, e crianças, tem muita gente que pensa, as crianças vão ser levadas. Nem todas, nem todas. Crianças que já sabem fazer o mal e bem, já são rebeldes aos seus pais, não vão ser levadas. E tem crianças de 5 anos que já estão muito rebeldes, não vão no arrebatamento. E juntamente com alguma de suas mães ou pais, ou de seus pais, vamos dizer assim, algumas mulheres vão ficar com seus filhos, alguns pais vão ficar com seus filhos, ou ambos vão ficar todos juntos. Outros serão todos levados, se for uma família que todos estão buscando o Senhor. Isso dá tristeza. Não tenho prazer de pensar nisso. Toda noite, esses dias, eu tenho clamado ao Senhor. Falei, Senhor, eu tenho repetido as minhas orações. Desperta, Senhor, teus filhos. Desperta as famílias. As pessoas estão pensando que vão ter muito tempo. Olha que para uma pessoa chegar a um sentimento de santificação, demora, hein? Porque começa aqui de dentro. E a pessoa tem que entender. Tem gente que estão nas igrejas andando de roupas compridas e fazendo tudo ali, mas sem entendimento, achando que aquilo ali vai levá-los para o céu na hora do arrebatamento. Não. É ter um coração quebrantado e contrito. Começa aqui de dentro. Começa aqui de dentro. Se eu nasci de novo, eu estou vivo, eu sirvo a Jesus daqui de dentro, do meu espírito, do meu coração, do meu sentimento. E as coisas de fora vão acompanhando, porque se eu tenho um sentimento em Jesus, se eu amo ao Senhor, eu não tenho dificuldade de obedecer os seus mandamentos. Isso é maravilhoso. Como é que você sabe que você ama o Senhor? Quando você se policia, você é o sentinela, você é a cidade e você é o sentinela. Você é a cidade e você é o vigilante. Você está sempre preocupado em dar o melhor para o Senhor. Você está sempre pensando, será que isso foi bom, Senhor? Será que eu agradei a Ti, Senhor? Oh, meu Pai, eu quero melhorar. Eu falei uma palavra, Senhor, que acho que não foi boa. Senhor, me ajuda a orar, me ajuda a melhorar, me ajuda a perdoar. Eu não quero, Senhor, ficar com rancor de ninguém. Oh, Senhor, me ajuda a isso. Eu quero ser justo, eu quero ser perfeito. Eu não quero ser parecido com os ímpios em coisa alguma. Oh, Senhor, eu quero que as pessoas me olhem, vejam em mim, como diz o Salmo, tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Eu quero que as pessoas vejam meu carro, minha roupa, minhas palavras, meu jeito, tudo em mim como um cristão e não como o mundo. Eu não quero ser participante com eles. Eu não quero levar comigo as ideias, as novidades, as vaidades, as inovações. Eu quero ser uma coisa só diante do Senhor. Eu sou assim, irmãos. Eu sou assim, sabe? Deus, Ele se agrada de quando nós não seguimos o curso deste mundo, como nós lemos aqui. Porque a partir do momento que você recebe a vida, você nasceu de novo. Você não pertence mais a este mundo. Não tem nada a ver mais com seus vizinhos, nem parentes, nem amigos. Você agora é uma propriedade de Jesus. Você é uma pedra preciosa de Jesus. Lembre-se que Ele se despojou da sua riqueza. Até Ele contou uma parábola dele mesmo. Fez-se pobre para nos enriquecer. Nos comprou com seu sangue. O que diz Jesus na sua parábola? Um certo homem encontrou uma pérola num campo. A pérola é a igreja. Foi você que ele viu. O campo é o mundo. E pelo gozo daquele achado, ele foi e vendeu tudo quanto tinha.
O homem era rico, tinha palácios, tinha casa, vendeu tudo porque tinha que comprar o campo. Deveria ser um campo muito grande. E ele, aquela alegria, veio, comprou o campo e adquiriu aquela pérola preciosa. Aí a parábola, ele fez uma comparação de alguém que tinha acontecido isso. Por exemplo, né, se eu sair aí, for fazer uma visita a alguém aí, eu encontrar, por exemplo, uma pedra de ouro, eu vou ficar quietinho, né? Eu vou falar para o dono, quanto é que você vende aqui esse pedaço de terra aqui? Ah, quero tanto. Aí se for mais o dinheiro que a gente possa conseguir, eu vou arrumar até um empréstimo. Aí eu vou lá, né? Isso já tem acontecido. Então ele contou uma história verdadeira, comparando com ele mesmo. A expressão vender. Não, quem deu foi Deus. Ali, Jesus, ele se despojou da sua glória. Ele sendo rico, a Bíblia diz, ele sendo rico, fez-se pobre, quer dizer, deixou, é como se ele tivesse vendido tudo. Deixou a sua glória lá em cima e nasceu no ventre de Maria como um homem tão simples, uma família tão pobre, não era pobrezinha demais, porque o pai dele, aqui da terra, era carpinteiro. E ele também aprendeu a profissão. Então ele deixou aquela glória, lá ele era servido pelos anjos, a beleza do pai, aquelas músicas bonitas, aquelas coisas lindas lá do céu, e veio morar na terra com a gente. Imagina. Aí quando ele morre na cruz, o preço foi pago. Porque a Bíblia diz que ele comprou para Deus, homem de todas as nações, tribos e língua, com o seu sangue. Está vendo? Amém? Então, como diz a palavra, os irmãos não devem desprezar a caminhada, a vida, a vocação dos irmãos, a vida dos irmãos, porque foste comprado por bom preço. Amém.